começar a gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de história. A aula de hoje eu vou dar sequência, né? O que eu tinha que ter terminado é porque dava para terminar? Dava, mas ia ficar muito corrido. Enfim, a gente já está online, né? Já tem complicações. Imaginem se ficar um negócio muito corrido, né? Então, assim, falar do 1910... do governo do Hermes da Fonseca, e tem uma informação aqui muito importante quando a gente trata de Getúlio Vargas. Então, eu vou pedir, quando chegar nessa parte, eu vou pedir para você escrever isso em algum lugar para você lembrar disso, tá? Mais para frente. Então, bora lá. Na aula passada a gente falou sobre aquela política dos governadores, o papel do coronel. Até coloquei um vídeo do Alto da Compadecida, né, lá do coronel chegando na cidade, mandando, e todo mundo, né, o padre com medo, o padeiro com medo, o Chicó e o João Grilo, né, os dois homens mais simples ali, meio com medo, assim, agora o que a gente vai fazer? Se você não viu o Alto da Compadecida, veja essa obra de arte maravilhosa, incrível. É outro filme que eu queria passar no Cine Machado, tratar de Brasil. Cara, Alto da Compadecida é um reflexo maravilhoso. Assim, você dá para ficar horas falando de Brasil através daquele filme. Que, na verdade, ele é uma peça dos anos 50, o Alto da Compadecida. É um teatro do Ariano Suassuna, lançou em 1955, se eu não me engano, e aí depois transformou-se em filme. Aí no final dos anos do século XX, ou início do século XXI, e aí virou um sucesso, tá? Bem, bora lá, para de falar de filme, tá bom? Parar de falar de filme. Não gravou antes, né? Nossa, tava falando aqui de X-Men, Marvel, enfim. O Marechal, mesmo, você tem a volta, o retorno de um Marechal, né? Não um representante da oligarquia, né? Dos cafeicultores, tem a volta de um Marechal na presidência da República, por causa dos desentendimentos entre São Paulo e Minas. E aí, eu até mudei, eu vou passar de novo aquela política do café com leite, porque é depois do governo do Hermes da Fonseca, que na verdade é durante o seu governo, que é assinado a política do café com leite. Para São Paulo e Minas, falou o seguinte, ó, vamos revezar. Vamos revezar porque ó, colocou um marechal, um representante do exército no poder, nenhum paulista e nenhum mineiro. Mas... como as forças de São Paulo e Minas eram muito grandes, né, ele obrigou o Hermes da Fonseca a ser um conservador na economia, aplicando, então, valorizando o café, colocando o projeto do Estado para o café, né, o foco sendo o café. Tá? Eu destaquei essa questão do soldado cidadão, e isso aqui é uma problemática, é problema quando você tem militares na política. Por que eu falo que é um problema? Porque se eu tenho a instituição, parte da instituição militar se envolvendo na política, peraí, mas qual que é o papel de qualquer âmbito da polícia? Seja exército, seja PM, seja polícia civil. É proteger o Estado. Acho que eu falei isso na aula passada, mas eu repito. Se é para proteger o Estado, é para proteger todos que estão dentro desse Estado. A partir do momento que eu tenho uma política ou uma justiça que é politizada, então, significa que a justiça e a polícia não vai proteger certo grupo, porque se ele está pensando em política, na política você tem oposição, você não concorda, você não defende certas ideias. Na política você tem rivalidades políticas. Como eu posso ter, então, uma polícia ou um exército que tem rivalidade social, que tem fala, não, aquele grupo eu não vou proteger. Não, aquela turma não, eu vou aplicar a justiça de maneira diferente. É problemático isso aqui, essa intromissão. Que surge com Hermes da Fonseca. Tem gente que defende, ok, mas eu estou colocando a problemática aqui. Até que ponto é bom ou é ruim? Eu ter um militar. Não que o militar não possa ter posicionamento político. Claro que ele tem posicionamento político. Ele é uma pessoa, ele é um cidadão. Só que a partir do momento que ele está atuando como polícia, opa, eu não posso que a minha visão pessoal se intrometa na hora que eu for aplicar a lei ou proteger as pessoas. Entendam? Todo mundo é cidadão. Todos têm um posicionamento político. Mas a partir do momento que eu exerço um cargo de marechal, de juiz, desembargador, peraí, minha visão política vai ficar de lado. Eu vou aplicar aqui o meu foco, a minha visão profissional. Mesma coisa, professor. Vamos dizer que eu sou um professor evangélico. E aí eu sei que tem algum aluno que não é evangélico, não importa a religião, que não é. E aí eu aplico uma nota diferente por causa disso. Eu estou colocando, então, eu estou como professor aqui, eu estou como professor. Então, os meus valores individuais, religiosos,
eu deixo de lado. Eu não posso aplicar para cima de você, não posso te avaliar a partir disso. Entendem? Então tá aí a problemática, tá? E que vai se propagar no Brasil República. Aqui você tem um pouco da semente do que vai ser o golpe de 64. Bem, como eu falei, São Paulo e Minas tem uma pressão dentro do governo, né? Então vai manter essa política do café. E o Hermes vai adotar uma política de salvações, né? A política das salvações, e aí eu parei aqui, né? Nessa sistemática intervenção nos estados. E aí esse é o ponto importante. Claro, o Hermes ele vai valorizar as oligarquias, e o que é oligarquia, eu acho que eu não expliquei para vocês. Eu acho que, enfim, eu achei que vocês já sabiam, enfim. Eu estava ontem pensando nisso, falei, caramba, eu não expliquei. Alguém sabe me dizer o que significa oligarquia? Alguém? Manja? Ou que acha, que sabe, o que você sente quando eu falo para você as oligarquias? O que você sente? É tipo um regime político, né? Não, não é. A república é um regime, mas infelizmente a república ela é... Não, é tipo, eu digo isso como se fosse assim, é como se fosse, a gente fala dos japoneses, é um grupo político de pessoas, não é? Então, não. Oligarquia, deixa eu ver, alguém mandando bate-papo. Eu lembrei dos administradores do café. Sim, oligarquia é um pequeno grupo. Oligarquia chama pequeno grupo. E qual que é o problema aqui? Quando a gente fala de política, Aleph, se a gente pensa numa república, coisa pública. Então a política tinha que ser uma política que busque, com o passar do tempo, expandir, agregar, para que essa participação política, porque política não é só o deputado, é você, sou eu, manifestando, indo contra, a favor, votando, enfim. Por que aqui eu chamo de república oligárquica? Até volto lá no slide aqui para mostrar uma tabela para vocês, né? Olha o quanto de pessoas que votam. Olha a porcentagem. Quem pode ser eleito? Só quem é alfabetizado. Quem é alfabetizado? Um pequeno grupo. E esse pequeno grupo está localizado entre as famílias mais ricas. A família do café, família de cana-de-açúcar. Mas aqui quem manda é o café, né, na República. Então são as famílias cafeeiras. Então a oligarquia cafeeira. Esse pequeno grupo que tem como ganho de vida o café. E eles que comandam a república. Por isso que república oligárquica parece contraditório. E é contraditório. Como eu tenho uma república com uma noção de público, mas só um pequeno grupo consegue participar, só um pequeno grupo consegue movê-la. Essa é a contradição mesmo desse período do Brasil. É uma república de poucos, mesmo tendo um nome público. Quem é... Mas, professor, Oi. posso fazer uma curiosidade? Pode. Será que, assim, por conta que você falou que naquela época só poderia votar... Tá cortando. Fala longe um pouco do microfone e repete. Tá bom, tá melhor? Então, você falou assim que naquela época só poderia votar quem era alfabetizado. Será que isso também não melhorou para algumas famílias começarem a crescer na vida? Ou naquela época já tinha um tal de assim, só rico pode ser alfabetizado? Não, o problema é escola e tempo para isso. Tempo ou valorização disso. E até mesmo do país, assim, porque se pega um país que não tem tanto alfabetização, é um país mais pobre, né? Tipo, não tem tanto crescimento econômico. Você acha que não? Putz, tá cortando, eu não tô conseguindo entender sua pergunta porque tá cortando. Eu vou escrever no chat. Tá, e aí depois eu leio aqui, tá bom? Porque eu acho que não sei se vai escrever um texto grande, enfim. Quando aparecer aqui, eu paro. Então, aqui é um ponto importante, porque esses estados pinheiristas eu coloquei Rio Grande do Sul. E aí, qual que é o papel do Rio Grande do Sul? Aí eu quero que você guarde essa informação no seu coração, na sua mente, em algum lugar. O Rio Grande do Sul vai se destacar como terceira potência, terceira força aqui, da República Oligárquica. Por que terceira força? O Rio Grande do Sul percebe que os estados do Nordeste foram excluídos desse projeto republicano, porque é café. Café é Sudeste. Café é Sudeste. Portanto, o Rio Grande do Sul, o que ele vai ser? Ele vai ser um grande protetor dos estados, das oligarquias do Nordeste. E isso joga ele como uma terceira força.
tá bom? Como terceira força aqui. São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Importante isso quando eu falar de Getúlio Vargas, tá bom? Você ter essa noção. Pô, Rio Grande do Sul tá crescendo, é um estado que tá conseguindo cada vez mais cargos dentro da República. Então, cargo de ministro da Fazenda, ministro da Justiça, tá? Um papel importante que gaúchos começam a ter dentro da máquina do Estado do Brasil nesse período, a partir desse período, beleza? É isso que é importante você colocar, ter em mente aí, tá? E aí, para finalizar, você tem a revolta no Ceará, a revolta de Juazeiro, ou a Revolução Cearense, em que você tem o Padre Cícero, o famoso Padim Padre Cícero. O Padre Cícero vai ser uma pessoa importante aqui, tá? Nessa guerra, nesse confronto, em que o Hermes da Fonseca colocou um governador que era o apoiava. Só que você tem outras famílias, dentro de alguns estados, você tem confronto entre oligarquias, entre famílias. Tá? Entre esse pequeno grupo, melhor dizendo, entre esse pequeno grupo você tem rivalidade, você tem choque. Como aqui, o Hermes apoiou uma determinada família, o padre Cícero apoiava uma outra, juntou as forças e expulsou, né? Acabou efetuando a queda do governador que era apoiador do Hermes. E aí colocou o governador de uma outra família muito importante do Ceará, tá? Finalizei esse slide, aí você pode tirar print. E aí a próxima slide eu vou colocar para vocês a foto, né, do famoso Padre Cícero, né? Em Juazeiro você tem as festividades em homenagem a ele, né? Porque enfim, Juazeiro foi o epicentro, né, dessa rebelião. Tá aí, né? A grande estátua que você tem em Juazeiro do Padre Cícero e aqui uma foto do Padre Cícero. E aí foi depois do governo, durante a era da Fonseca, que você tem a política do café com leite, poder São Paulo e Minas. E aí percebam, voltando para a lista. Foi 2 militares, né? O Marechal Deodoro e o Floriano. Depois, Prudente, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Aí vem o mineiro. Teve o confronto aqui, o choque, São Paulo e Minas. Deu Rio de Janeiro. Depois do Hermes da Fonseca, vão revezar. Minas, São Paulo. Tá vendo o Epitácio Pessoa? Venceu o Rodrigo Alves, na verdade, um paulista. Só que ele morreu. Aí assumiu o vice um cara da Paraíba, e que foi influenciado por São Paulo e Minas. Aí, Minas, São Paulo, e aí vai ter um problema aqui. São Paulo não respeitou, era para ser um mineiro aqui. E aí vai dar ruim, mas mais para frente eu explico. Mas aqui você consegue nessa tabela perceber, né, depois do governo Hermes da Fonseca, né, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo. E é isso, tá? Esse slide aqui eu terminei. Tá? É isso que faltava na aula anterior. Bora para a aula de hoje. Tá? Opa, chegou. Por conta de um país só ter voto de quem é alfabetizado, isso também não ajudou algumas famílias a crescerem e até mesmo o Brasil crescer e ter respeito pelo mundo. Pois eu vejo que hoje um país que não tem uma taxa grande de alfabetização não cresce mundialmente. Eu tenho uma dúvida, pois naquela época talvez outras prioridades como o trabalho. Boa, entendi, Aleph. Sim. Isso aí é uma lógica, uma problemática do Brasil desde a nossa colônia. Eu acho que é uma cultura colonial muito problemática, né? Principalmente quando você quer fazer algo muito no campo artístico ou algo que não é tão valorizado. Por exemplo, se você chega para sua família e fala: vou fazer engenharia, direito, medicina ou administração, beleza, suave, a família vai falar: da hora, bacana. Mas você tem, você é professor. Eu quero trabalhar no teatro. Nossa, quero ganhar a vida no teatro, quero ganhar a vida numa coisa em música, trabalhar com música, né? Ou quero esporte, só se for futebol. Futebol, beleza. Agora outro esporte, esquece. Por quê? Cara, isso não é trabalho. Quando a gente, principalmente no âmbito da arte, ou algo mais que mexe mais com o intelecto, uma coisa intelectual, sei lá, filosofia, sociologia, história, artes cênicas, psicologia. A minha mãe não queria que a minha irmã fizesse psicologia. Minha mãe falou: não, psicólogo você não vai ser. Né? Minha mãe queria que outro curso. Aí minha irmã acabou escolhendo direito. Ela ama direito, tal, não sei o quê. Mas ela pensou em psicologia e minha mãe falou: não. E isso é uma problemática. São áreas que você não pega, não é uma coisa muito braçal ou não é uma coisa muito valorizada. Porque, tipo, mas você vai viver como? Isso não é trabalho? Isso é trabalho? Não é. Do que? Arte? Não, isso aí esquece. Esse é muito uma pegada colonial que nós temos. Né? Uma pegada
Por que é uma pegada colonial? Porque você fazer trabalho braçal é coisa de escravo. Não rola. Não rola. Trabalho braçal, ser pedreiro, essas coisas, né? Não, encanador, mecânico, não. É coisa braçal. Isso é coisa de preto, escravizado. Esquece. Não, você não pode fazer isso também. Não é valorizado. Né? E aí, se for um campo mais intelectual, artístico, não, também não é valorizado. O que é valorizado? Ser doutor. Ser doutor. Respeito, eu digo crescer porque para as pessoas ganharem respeito, só sendo alfabetizado ou tendo dinheiro. Então, só que o problema, Aleph, se você só consegue ser alfabetizado se você tem dinheiro. Porque você não tem escola pública aqui ainda. Você não tem uma loja de escola pública. Essa educação só tem acesso a quem tem grana. Entendeu? Enfim. Brisando aqui. Tá? Alguém queria comentar alguma coisa? Às vezes eu só fico falando. Não sei, me sinto sozinho. Ai, tadinha, me sinto sozinho. Bem, tá bom, vamos lá. Né? Formação da República no âmbito econômico, na economia. Quando eu trato de economia, não tem como não tratar, por exemplo, desse auge do café, o apogeu do café, só que é o seguinte, não dá para eu não relacionar política e economia. Onde está o poder da política? Analise a economia. Por que eu posso tratar disso? Porque na época do Império, estava muito ligado às elites tradicionais do Nordeste, principalmente as do açúcar. O rei, né, o imperador Dom Pedro, tinha uma ligação muito com essa elite voltada à lógica escravista. Então, o Nordeste e o Vale do Paraíba, né, uma pequena elite aqui do café. A República, por que a República deu certo? Por que foi possível a proclamação da República? Porque surge uma nova oligarquia em São Paulo, também ligada ao café, mas uma oligarquia do Oeste Paulista que adota uma mão de obra imigrante, que não pensa numa lógica de monarquia, mas uma lógica de república. Sim, e outros erros do Dom Pedro também, o desgaste dele com o exército também vai ser uma problemática. Mas percebam, aonde um novo setor econômico cresce, e vai crescer o São Paulo, o Oeste Paulista, derruba o império e proclama a república. É interessante a gente pensar muito naquela lógica, da lógica marxista. Quando você tem um novo grupo que tem controle da economia, a política muda, a superestrutura muda, a cultura muda. O império estava ligado muito às elites tradicionais do Nordeste, por exemplo. Então, monarquia, defesa da monarquia, a mão de obra escravizada, sem muito uma lógica de modernização, ferrovia. Vem em São Paulo, modernização, uma lógica mais positivista, né? O progresso, indústria, mão de obra livre, república. Então, essa nova elite econômica, como toma conta da economia, ela muda a superestrutura, o mundo das ideias, a noção de política, justiça, né? Só que essa mudança, quando essa nova elite do café chega, a elite de São Paulo, essa mudança é bem maquiada, né? Por exemplo, capoeira é proibido. Você tem, a gente vai ver o surgimento das favelas amanhã. O surgimento das favelas amanhã a gente vê. E quem vai ocupar as favelas? Quem eram os escravizados, né? A vinda de imigrantes para embranquecer a sociedade brasileira. Então, assim, você tem uma nova elite econômica com uma nova lógica de pensar, mas essa nova lógica de pensar tem uma herança muito forte da escravidão. Até hoje, né, a gente tratando aí disso, né, os movimentos que estão acontecendo, né, Black Lives Matter, né, vidas né, negras importam, né, tá ligado muito a essa lógica escravocrata. E não à toa que estourou nos Estados Unidos, que foi um país escravocrata. Estados Unidos, Cuba e Brasil, né, os três principais, tá? Seguindo. A partir de Campos Salles, esse é o nosso quarto presidente. Então, de novo, Deodoro, Floriano, Prudente de Moraes, que é um paulista. Só que o Prudente de Moraes vai ter um problema que amanhã eu conto para vocês. Vai ter a Guerra de Canudos. É a partir do Campos Salles, então, o quarto presidente, que os cafeicultores, essa nova oligarquia, esse pequeno grupo, né, de cafeicultores, tomam conta da política. Então, se intrometem na política. Só que olha que interessante. É nesse período que eles têm essa intromissão na política que você começa a ter a crise do café. A crise do preço do café.
Internacionalmente, o valor do café despenca. Por quê? Porque você tem uma maior oferta. Lembra? Quando eu tenho mais oferta, o preço cai, né? Quando é algo comum, tipo garrafa de água é comum, beleza, é barato. Por quê? Tem muita oferta. Por que o ouro é caro? Porque ele é raro. Por que o diamante é caro? Porque ele é raro. É difícil de encontrar. Então ele vale mais. A mesma coisa o café. Começou outros países a produzirem café. E isso então gera competitividade e o preço cai. E nesse período, o café correspondia a 50%. Terminei o slide, tá? Pode dar print. 56% da economia brasileira, mais da metade da economia brasileira estava apontada no café. Problema. Problemas à vista. Por que problemas à vista? Porque gera uma crise, né? O valor do café diminui. Então, se eu estava vendendo, sei lá, ao saco do café, chutando aqui a R$100, agora eu vou vender a 60, 70. Pô, meu, 30% a menos? Pensa eu cortar 30% do seu salário, ou salário do seu pai, da sua mãe. Ferrou, né? A conta já é apertada aí, né? Foda. A mesma coisa aqui. Portanto, crise. O Brasil não consegue pagar a sua dívida externa. E essa dívida externa, o Brasil não consegue pagar desde a época da independência, viu? Aquele empréstimo que o Brasil fez para a Inglaterra para poder pagar Portugal, a indenização, não sei se vocês lembram disso no passado, mas aconteceu isso. Essa dívida, o Brasil nunca ficou no verde. Nunca. Continua. Já vai fazer 100 anos, né, aqui, na nosso tempo aqui, histórico aqui. Aqui é 1910, aí mais ou menos. O Brasil ainda não completou 100. Ele vai completar 100 anos da sua independência e ainda está com dívida. E a excessiva emissão de moeda faz com que eu tenha inflação, o valor dos produtos crescem. E aí, qual que vai ser a saída? O Funding Loan. Funding Loan, não sei como vai pronunciar, tá? E como funciona o Funding Loan? Ele funciona da seguinte maneira, vamos mudar de slide, tá? E aí tem uma tabelinha que mostra. Foi um acordo que o Brasil fez com os bancos ingleses e norte-americanos aqui, os Estados Unidos já começando a abrir suas asinhas aqui para a América do Sul, né, como a gente viu lá na época do imperialismo e tal. Bem, ponto positivo. O Brasil vai conseguir empréstimos para pagar os juros da dívida que ele tem. Isso é muito, muito, muito Brasil, muito problemático, né? Eu tenho a dívida e a dívida acumulou juros. Eu pego empréstimo para pagar os juros, nem para pagar a dívida, para pagar os juros da dívida. O Brasil consegue esses empréstimos, mas o negativo, tem algo em troca. O que vai ter em troca? O dinheiro da alfândega, taxas da alfândega, tem a estrada de ferro, a famosa estação de trem no Rio de Janeiro, a central do Brasil, que obviamente levava café e outros produtos, e também, obviamente, como o Rio de Janeiro é a capital, muitos produtos internacionais chegavam pelo Rio de Janeiro, e aí você tem a taxa da alfândega, né? A taxa que a alfândega conseguir é para pagar esse empréstimo, é uma garantia. Então, a taxa da alfândega, o imposto da alfândega não vai para o Brasil, vai pagar esse empréstimo. E também o imposto em cima da água, o serviço de água, o serviço de abastecimento. Então, o brasileiro lá que paga o imposto da taxa da água, né, paga a taxa de serviço da água, esse dinheiro, em vez de ir para o Brasil, para o governo brasileiro, vai pagar a dívida. Então é o seguinte, eu faço empréstimo, mas você tem que tem que me compensar, você tem que me garantir que você vai pagar esse empréstimo. Tá aí as garantias. Segundo motivo, segundo acordo positivo, suspensão temporária do pagamento da dívida. O Brasil vai ter um fôlego. Você não vai precisar pagar a dívida para mim durante 6 meses ou durante 1 ano. Mas eu vou cobrar juros e aumento da dívida e ampliação dos prazos desse pagamento, né? Então, aumento da dívida, e se você tinha que me pagar em 12 meses, agora você tem que me pagar em 24 meses, mas com cobrança de juros. Então, se você fala, putz, é bom ou ruim? Principalmente esse aqui, né? Vou suspender o pagamento da dívida, mas lá na frente eu vou ter que pagar mais. E agora? É bom ou ruim? Depende da sua organização econômica. Às vezes pode ser vantajoso. Algumas empresas fazem isso, fazem esse acordo com os bancos. Tá? Garantindo, sei lá, ele vai investir em alguma coisa, em algo que ele está esperando um grande retorno e ele consegue pagar esse empréstimo. Beleza? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Ficou muito confuso? Se ficou, fala. Eu tento ajustar aqui. Ficou de boa? Bem, se ninguém falou nada. Dentro do Funding Loan também você tem alguns cortes
o Estado vai parar de gastar. E também ele vai aumentar os impostos. Por exemplo, o Estado brasileiro, você tem uma redução dos gastos do governo, portanto, o governo vai parar de fazer obra pública, parar de fazer obra, não é o governo que vai fazer obra, finalizar isso, tá? Aumento dos impostos, principalmente nos produtos de consumo. Então, no arroz, no feijão, no óleo, o que é muito hoje é problemático, né? Problemático eu ter impostos no que é em que as pessoas consumam. Começa aqui essa lógica. E uma redução do papel moeda, tá? Isso gera um problema, principalmente para o café. Por que gera um problema para o café? Porque a moeda, se eu reduzir a emissão de moeda do Brasil, então eu não tenho tanta moeda brasileira circulando. Então, qual que é o valor dele? Acontece, o valor aumenta, certo? Portanto, o que acontece? Quando o valor ele aumenta, turma, você tem um problema aí, principalmente para a elite do café. Porque aí ele vai acabar recebendo menos pelo café, né? Quando você tem essa valorização da moeda brasileira. $1 tá para R$2. Vamos dizer que $1 vale R$2. Eu acho que eu consigo explicar isso para vocês mais para frente. Essa questão aqui do café. Acho que mais para frente eu explico para vocês, senão vai ficar muita coisa. Muita economia. Enfim. O dinheiro valorizou. Beleza? O dinheiro brasileiro valorizou em relação ao dólar, ou em relação ao ouro da época. Qual que é o problema dessas ações do Fundilon, desses 3 pontos aqui? Primeiro, se eu tenho um fim da redução dos gastos do governo, eu tenho uma queda da atividade econômica. Alô, liberais. O Renato tá aí? Cadê o meu liberal? Renato. O Renato tá aí? Tá vivo? Cadê o Renato? Opa, professor. Ô, Renato. Tudo bem? Beleza. De você, porque é o seguinte... O professor tá me... Oi, professor. Ele já respondeu. Oi? Você não escutei o que você disse. Não, então, por causa disso aqui. Quando eu coloquei... O Renato vai ficar a pistola. Porque você não... privado. Matei o rato lá em cima, matei o rato lá em cima. Já vi aumento de imposto ali, já é meio irritante aqui. Você tem uma queda na você tem uma queda na atividade econômica porque o Estado parou de intervir. E aí você não tem dinheiro privado, você não tem investimento privado. Professor, tem vez que tem que dar uma ajudinha, né? Sou contra, mas... Desses Tem casos que tem que ajudar mesmo. Casos de crise, aumento dos impostos gera um problema nos setores que são os setores mais humildes, eles são prejudicados, né? Você tem essa problemática. E a redução, você tem a valorização do dinheiro do Brasil, da moeda brasileira, prejudica a indústria nacional, né? Porque se o real fica valorizado, o dólar, eu comprar produto em dólar não fica tão caro assim. Então prejudica a indústria nacional. Produto internacional fica mais barato. Então prejudica a frágil indústria brasileira. Certo? Pode tirar print aí da tela, tá? Enfim. Vocês ficam conversando enquanto eu dou aula, né? É isso? Que estranho, vocês ficam conversando por outros meios. Os moleques tá falando, João, Clebinho, a gente fica conversando em outra call. Percebi, deu pra ouvir. Eu tava fazendo... Porque eu esqueci de abaixar o som deles, professor. Tô abaixando. Fazer um bate-papo depois do almoço, pegar um assunto, até mesmo sem assunto, só nossa resenha. Pode ser ela, filho, pode, a gente pode marcar uma coisa, sei lá, a turma, enfim, a gente pode trocar, pode. A partir da semana que vem, que a gente está fechando notas, à tarde essa semana eu tô bem ocupado, mas a partir da semana que vem, fechou. Certas dúvidas, enfim, trocar uma ideia, tá? Que nem eu fiz igual na última aula, foi bem da hora, com o Luan e com o Golias. Bem, seguindo. Olha o convênio de Taubaté, famoso convênio de Taubaté, né? Um arco-íris. Aqui a Arca de Noé, você tem uma relação aqui com a Arca de Noé para salvar. Mas salvar o quê? O que querem salvar? O convênio de Taubaté é uma maneira de você salvar o preço do café. É uma ação do governo, uma ação do Estado para manter o preço do café. Mas espera aí, o governo ele vai conseguir, porque lembra que aumentou a oferta de café? Aumentou a oferta de café. Então, os fazendeiros estão ganhando menos, estão vendendo o café mais barato, então seu lucro diminuiu. O que o Estado vai fazer aqui? Os estados, os governos estaduais. São Paulo, e Minas e Rio começam a pegar empréstimos internacionais e comprar o café que sobra. Comprar.
começa a comprar o Estado, dinheiro público, para comprar café. Para manter o valor do café o quê? Lá em cima. Então, se o Estado, eu estou comprando café, e o que eu estou fazendo? Estocando. Não tá para as pessoas comprarem. Portanto, o café para as pessoas comprarem, a oferta, ela tá camuflada aqui. A oferta continua sendo pequena. Por quê? A oferta tinha que ser grande. Tinha. Mas o que o Estado fez? Os governos de São Paulo, Minas e Rio compraram esse café e guardaram. Não, as pessoas, esse café vai ficar guardado aqui. Vai ficar guardado. Caso a demanda seja grande, aí eu vou liberando o café para as pessoas comprarem. Perceba, eu estou interferindo no valor do café internacionalmente. Se eu pego o café, compro todo o café e guardo, concorda que a oferta de café no mundo vai ser pequena? Então o valor fica alto. Beleza? Vai acabar a aula. Enfim, tá? Esse é o convênio de Taubaté. É isso. A aula vai acabar, menos de 1 minuto. Entenderam? Se não entenderam, entram de novo que eu explico, tá bom? Que vai cortar. É isso. Beleza, turma? É isso. Finalizei. Fechou. Beijo. Te cuidem. Falou. Falou. Fala, professor.